Antes de mais nada, gostaria de pedir para com que relevem a imensa marca d'água que está sobre o vídeo agora. Eu não tenho como tirar e atualmente não possuo outra ferramenta de edição. Aproveitem o vídeo e aí é isso. A IA, ou inteligência artificial, é um campo da ciência da computação que se dedica a criar sistemas e programas capazes de simular a inteligência humana. A IA permite que as máquinas aprendam, raciocinem, tomem decisões e resolvam problemas de forma autônoma, sem a necessidade de programação específica para cada tarefa. Ela utiliza algoritmos e técnicas como aprendizado de máquina, rede de neuras e processamento de linguagem natural para realizar essas tarefas. Na série da Netflix Mundo Mistério, Felipe Castanhari explora os mistérios da ciência e da história para provar que aprender pode ser divertido. O episódio 7, que é focado em IAs, onde vamos ver três tipos de IA, como uma IA reconhece o rosto ou voz. Já que vocês já sabem o que são IAs, vocês agora vão aprender que devem separar as IAs em três categorias diferentes. As IAs de nível 1, nível 2 e nível 3. Cada um tem suas próprias características e limites. Nível 1, chamada de inteligência artificial estreita, são as mais simples e comuns de se achar. Eles são criados para objetivos específicos, como vencer os maiores campeões de xadrez do mundo, procurar a melhor rota de ponto A a ponto B, como Google Maps ou Waze. Nível 2. Já a inteligência artificial geral é capaz de pensar por si mesma, pensar de forma abstrata, identificar problemas que não foram detectados pelos seres humanos e, principalmente, evoluir por conta própria. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como a inteligência artificial aprende por si própria? Bem, no caso das inteligências artificiais de nível 2, contou com o seu conhecimento, com seu potencial sendo limitado apenas por raciocínio lógico, ela não veria sentido lógico em não aprender mais, tanto sobre si mesma quanto sobre o mundo que vive. Então, com a internet à sua disposição, ela teria uma vasta gama de produção de filmes, séries, músicas, documentários, artigos científicos e etc. Tudo que já foi produzido pela raça humana está na internet. Sim, até coisas que ninguém queria que fossem vistas também podem ser incorporados à sua gama de conhecimento. Nível 3. A superinteligência artificial é a mais misteriosa e também é a mais perigosa, já que possuiriam capacidades que seriam semelhantes à de um deus para algumas pessoas leigas, com capacidade de criar outras IAs ao seu próprio comando. Pessoal, por favor, entendam que, como pessoas leigas, eu estou falando de pessoas que não sabem que o que pode ser feito é com uma inteligência artificial. Porque, bem, nem a gente sabe do que uma inteligência artificial de nível 3 pode ser capaz. Quanto mais pessoas que sequer sabem que ela existe. Porque até agora ninguém conseguiu criar uma inteligência artificial de nível 2. Quanto mais de nível 3. Vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Papa Francisco? Você sabe, a pessoa que é o rosto, a cara da Igreja Católica e o único que é considerado o verdadeiro enviado de Deus na Terra, digamos assim. O contato direto com Deus. Então, vocês ficarão sabendo de um caso de montagem que aconteceu com ele, certo? Bem, vocês já ouviram falar, mas vocês sabiam que isso foi gerado por um IA? Bem, descubram isso agora mesmo. Essa imagem do Papa Francisco, gerada por
Inteligência artificial foi criada por um sistema chamado Midjourney. Essa imagem viralizou na internet porque mostrava o Papa usando um casaco estiloso, diferente do seu traje tradicional. No entanto, é importante ressaltar que essa imagem foi uma montagem e não representa uma fotografia real do Papa. A IA foi responsável por criar essa imagem com base em dados e algoritmos. Diferente do que imaginamos, uma IA, mesmo que de nível 1, não consegue perceber o mundo da mesma forma que vemos. Todo o seu pensamento se resume a uma forma binária. Tudo se resume a preto e branco, sim e não, 0 e 1. Até mesmo os conceitos de luz e dimensão sequer fazem sentido para uma inteligência artificial. Bem, como dito anteriormente, é muito difícil para uma IA reconhecer o mundo em que vivemos. Então, como uma IA, por exemplo, de reconhecimento facial, por exemplo, pode reconhecer uma pessoa? A questão é que deve ser realizado uma enorme gama de procedimentos para tal ato. Primeiramente, para uma IA reconhecer uma imagem de uma pessoa e poder se dirigir a tal pessoa ou dar um nome a tal pessoa, ela deve analisar cada pixel, que é a menor unidade de imagem digital. Bem, supondo que seja uma imagem de alta resolução, seriam mais de 80 milhões de pixels. Então, depois disso, ele vai começar a relacionar pontos-chave entre tais pixels. Depois disso, ele vai começar a criar uma assinatura facial, triangulando, por exemplo, a ponta do seu nariz até os seus olhos, fazendo uma triangulação, ou talvez da ponta do seu queixo até o início da sua testa. Isso tudo para criar uma máscara de assinatura facial exclusivamente e unicamente para aquela pessoa. Então, depois dele ter uma assinatura, ele vai cruzar essa assinatura com outras assinaturas do seu banco de imagens e encontrar uma com a máxima precisão. Só então você poderia chamar uma IA poderia chamar a mim, por exemplo, pelo meu nome.